E perdão é chave poderosa para uma construção familiar com base na rocha. E o perdão, ele acontece exatamente quando nós entendemos que todos nós precisamos de misericórdia, que todos nós precisamos de perdão, e chega um momento da nossa vida que nós precisamos que as pessoas olhem para nós e não nos defina por uma coisa única que aconteceu. Defina a nossa história, nos ajude. Ontem, o pastor estava falando que ele nunca recebeu um abraço, um beijo, nem um eu te amo do seu pai. E ele amou o seu pai. A ministração de ontem, à tarde, à noite, principalmente à noite, é uma ministração sobre você chamar a existência com palavras e com fé as coisas que você deseja que aconteça na sua família. E não ficar o tempo todo jogando sobre a tua família os defeitos, os erros, as coisas que te frustram. Mas pelo contrário, olhar para aquilo que não é ainda, como se já fosse, porque isso é a fé. E ele estava dizendo exatamente isso, que ele nunca recebeu do seu pai um beijo, um abraço, um eu te amo. E não é que o seu pai é ruim. Seu pai sempre esteve com ele, sempre o apoiou, mas é entender que também naquele pai tinha um histórico, possivelmente de uma família que não foi amorosa, que não lhe ensinou, que não teve abraço, né? De pessoas que acharam que para colocar o filho numa posição melhor tinha que treiná-lo em casa, né? Tinha que bater nele para que ele tivesse caráter, né? É amar como filho, mas tratá-lo como soldado. E aí ele vai reproduzir o que ele aprendeu. Eu e Márcia, nós temos uma coisa muito em comum, né? Nós viemos de famílias desestruturadas, com muito desejo de ter uma família perfeita. Sem conhecimento, sem entendimento, sem estrutura. Eu disse, eu quero casar com uma mulher que tenha uma família, porque eu não tive uma família estruturada. Aí casei com ela, que está na mesma vibe, pedindo a Deus a mesma coisa e se deu mal. Como é que nós vamos criar uma família perfeita, estruturada, se nós não tivemos nenhuma referência? Meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade, filho único de uma mãe semi-analfabeta. Minha mãe aprendeu a ler sem ir à escola. A minha mãe, por ser uma mulher que foi muito pressionada, me criou cheio de medos, porque ela acreditava que essa era a melhor criação para um filho. Mostrar para ele como o mundo é perigoso, como a vida é perigosa, porque se ele não fizer arte, se ele não ousar nada, ela vai ter menos dores. Eu fui criado assim, cheio de medos, cheio de orgulho, porque fomos muito humilhados. Na nossa vida tudo era doado pelas pessoas, nossos móveis eram do brechó, nossas roupas eram doadas. Eu me lembro que na minha infância, as minhas roupas, meus calçados, tudo era doação de vizinho, porque eu nem tinha um irmão mais velho, então nós fomos criados com muita escassez. Minha mãe era extremamente criativa, ela fazia coisas para que a gente tivesse impressão de que tinha, sem ter. Não sei você, mas salgadinho de Natal lá em casa, só um exemplo, né? Salgadinho de Natal, nós tínhamos uma mesa muito farta. Na nossa mesa de Natal nós tínhamos empadinha, nós tínhamos bolinho, que parecia de bacalhau, mas era de sardinha. A verdade, a minha mãe, ela era muito criativa, e como ela fazia as coisas, ela fazia uma massa só, porque era só o dinheiro que a gente tinha, trigo, um ovo, que dava para fazer coisa para caramba. Ela mudava o formato, então tinha prato de coisa enroladinha, que as pessoas chegavam e achavam que era bacalhau, e era sardinha. Com a mesma massa, ela fazia pastel, com a mesma massa, então ficava aquela mesa surtida, e era tudo a mesma coisa. Ela comprava um vinho, nós não éramos crentes, né? Então tinha vinho na minha casa, que tinha o sangue de boi, quem lembra? Lá era olho da vaca, porque era muito tão ruim, que ela comprava, e como era muito ruim,
mas muito ruim. Ela comprava muito que suco de uva. Sabe que suco de uva? Que suco de uva, açúcar, misturava e aquilo ficava uma mistura que parecia uma coisa boa e não era. Então, tudo na nossa casa é assim. E eu herdei essa história, essa narrativa, esse histórico. Márcia tinha mais 4 irmãos. E a mãe dela foi embora de casa com outro homem e deixou ela ali, a mais velha, com um pai que não se movia também para nada, para ter que dividir a adolescência como cuidadora de irmãos, de família. Não dá para dar certo um troço desse, né? Mas aí nós namoramos sem conhecer Jesus. Nós íamos para o baile do Nilopolitano. Márcia era terrível, eu vou logo dizendo. E eu disse, essa menina não é fácil. E eu decidi separar porque não era o que eu queria. Eu queria alguém com família pronta. E aí eu me converti. E aí eu já não queria uma menina com família pronta, eu já queria alguém que amasse a Jesus como eu amava Jesus. E um dia passando pela rua dela, não intencionalmente, nem encontrei ela no portão com a Bíblia na mão. E Deus fez a gente trocar aquilo que nós sonhávamos por aquilo que Deus sonhava. E eu posso dizer que a nossa família foi construída por um desejo maior. O desejo de ter uma família segundo o coração de Deus. E o próprio Deus foi a nossa referência para criarmos os nossos filhos, que estão na presença do Senhor. As nossas netas também já estão na presença do Senhor. As nossas noras estão na presença do Senhor. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Hoje pela manhã, eu sinceramente, eu não queria pregar agora à noite, porque depois dessa manhã, eu fiquei cansado. Mas não fiquei cansado pelo tempo que ficamos ouvindo o pastor Mardiel. Pelo impacto da história. Nós ficamos aqui até 3:00 da tarde, né? Aquele almoço que não quer acabar. E eu acho uma coisa tão interessante, tão carismática dessa igreja, e eu não sei porquê, mas as pessoas que vêm aqui não querem ir embora, irmãos. Não querem ir embora. O pessoal de Volta Redonda, fiquei preocupado, porque eles saíram daqui da meia-noite, 11:00 da noite, e conversa que vai, e os irmãos diziam, nunca mais nós vamos esquecer esse lugar. Foi. Então, assim, é uma alegria, e o pastor Mardiel está muito cansado, como ele disse, já veio dos Estados Unidos, já pregou, essa semana ele pregou em vários lugares no sul do país, foi ministrar, tá muito cansado, mas não foi embora, foi o último a sair, só saiu quando acabou tudo, que não tinha mais nada para conversar, que não dava mais, que já estava quase emendando no culto que ele ia à tarde. Tamanho carisma, tamanho a graça que acontece aqui nesse lugar. Deus é um Deus de propósito. E não dá para construir uma família sem propósito. Então eu estava pensando assim, o que eu vou contribuir depois disso tudo? Porque a minha voz já é conhecida. A minha voz já é do cotidiano de vocês. E Deus começou a ministrar no meu coração que Satanás não quer destruir a sua família. Satanás quer interromper seu desejo de crescer, de ter uma família segundo o propósito de Deus. Isso me trouxe à memória todas as batalhas que nós temos na Bíblia. A batalha daquilo que não pode faltar na sua casa. Pergunte ao seu irmão, o que que não pode faltar na sua família para crescer? Talvez você diga dinheiro.
mas não é. Saúde, hoje pela manhã, nós vimos que não é isso. Se nós começarmos a pensar em Abraão, Abraão quase afundou a sua própria família. Quase houve um problema muito sério na sua família. Por quê? Porque faltou na família de Abraão fé no tempo de Deus. Diga, fé no tempo de Deus. Quando a família perde a fé no tempo de Deus, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, começa a fazer arranjos que podem destruir a família. E para Abraão faltou fé no tempo de Deus. Fé de estar junto, segurando a mão, no propósito, nos princípios, orando a Deus, dizendo, Senhor, Tu pode fazer. Eu tenho um testemunho de muitos pastores que os filhos se desviaram, e eles continuaram crendo no Senhor, na promessa, que o filho é escolhido, continuaram, sabe querido, trazendo a existência numa palavra profética. E esses pastores hoje têm filhos que são pastores, e que essa experiência que fizeram com que eles saíssem da igreja, quando voltaram pastores complementando o ministério dos pais. Mas não pode faltar fé no tempo de Deus. Se nós formos começar uma linha sobre todas essas pessoas, nós podemos olhar para Josué e dizer, e para Josué, pastor, para Josué, não podia faltar a convicção de quem é, da identidade correta do seu Deus. Ele disse, eu não sei o que vocês vão pretender, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, já sabemos a quem vamos servir. Nós vamos servir ao Senhor e nós sabemos quem é o nosso Senhor. Então, queridos, o que não pode faltar na sua casa? Contra o que você está batalhando? Paulo disse para Timóteo não ficar triste com a prisão dele, porque ele combateu um bom combate, acabou a carreira, o propósito que recebeu do Senhor, e guardou no meio de tudo isso a fé. E qual é o combate da sua família? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 4, versículo 12, 14. Nós vamos ler esse texto, eu não vou cansar vocês, mas nós vamos ler esse texto e nós vamos entender o que é que não pode faltar na nossa família. Porque para mim, para Márcia, para Nem, nós fizemos muitas loucuras, ou eu fiz muita loucura, e ela sempre me apoiou. Noites de dormir no carro, no meio de uma mata, no caminho para Mato Grosso do Sul, um carro que furou pneu 11 vezes. Dormi num lugar onde o frio era tão grande, tão grande, tão grande, que os irmãos tiveram misericórdia de mim e nos cobriram com um colchão. Passar a noite com o Lucas, bebê, ela dormindo, porque graças a Deus ela tem esse dom, dorme fácil, e eu a noite toda matando escorpião, porque o lugar onde a gente estava dormindo era chão, e subia os bichos, escorpião amarelo, e eu tinha que ficar ali com uma lanterninha matando os bichos para que ela pudesse dormir. Quantos lugares, quantas situações, mas nós nunca perdemos o desejo, a vontade de que a nossa família fosse uma família que pudesse agradar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dos nossos inimigos, 10 vezes, repita comigo, 10 vezes, nos disseram, de todos os lugares onde moram, disse os inimigos, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos,
inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e ao magistrado e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos, diga comigo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossas filhas, vossos filhos, vossa mulher e vossa casa. Você pode aplaudir Jesus, querido? Por que eu escolhi esse texto para nós? Porque quando nós começamos a ler a história de Neemias, que tinha sido impactado pelas notícias do opróbrio, palavra sobre miséria, vergonha de Jerusalém. Ele começou a orar, começou a jejuar, e o favor, diga comigo, o favor de Deus veio sobre ele. O rei perguntou a Neemias o que que estava acontecendo, para que o semblante dele não fosse o mesmo como de costume. Ele explicou o que estava acontecendo no lugar onde seus pais viveram, e o favor de Deus foi sobre ele. Ele vai para a cidade, e ele vai reunir o povo, depois de olhar toda a cidade, e a narrativa, diga comigo, a narrativa, o discurso de encorajamento para as famílias de Jerusalém é: o favor de Deus, a mão de Deus está sobre nós. E eles começaram a construir, entendendo que o favor, que a bênção, que a graça de Deus estava sobre todos eles. Então, quando eles começaram a levantar os muros, pastor, o que significa esses muros? Eu não preciso de simbologia para que você entenda que esses muros é o futuro das famílias. Porque não dá para organizar uma cidade sem muros, não dá para organizar uma cidade sem proteção. E eles estão levantando os muros, quando vem uma outra narrativa. A narrativa que dizia: seremos atacados. E Deus começou a ministrar no nosso coração que nossas famílias estão sob ataque. Mas não é ataque por causa da violência, ataque por causa do desemprego, é o ataque de narrativa. É Satanás querendo reescrever uma história que Deus já escreveu para você. É Satanás querendo roubar a história, a narrativa e o futuro que Deus já lançou sobre a sua vida. É gente que está sendo atacada psicologicamente, famílias que estão desistindo do futuro que Deus planejou para a sua vida. Você crê, querido, que Deus tem algo maior para a sua casa, para a sua família, e que ainda que as coisas estejam em desordem, Deus pode e vai fazer coisas extraordinárias, e que nesse ano do favor, Deus começou a cimentar e a dar base espiritual, para que você chegue aonde Deus já planejou. Você pode crer nisso, você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar o Senhor. Porque Satanás sabe que antes de derrubar os muros, precisa derrubar a vontade, diga comigo, vontade, o desejo, o ímpeto, o sonho, a força, a fé de pensar, de planejar, de orar, de lutar, de organizar um futuro extraordinário para você e para a sua casa. Porque se o diabo ataca a sua mente, se o diabo ataca seu coração, se ele faz a sua fé ser completamente capturada, ele sabe que não precisa fazer absolutamente mais nada. Um dos textos que mais mexe com a gente é Números 13. Porque depois de anos e anos andando naquele deserto para conquistar a terra, está todo mundo na fronteira. Você sabe, alguns anos atrás, eu atravessei do Egito, fiz isso algumas vezes, mas atravessando do Egito para Israel, e antes a gente tinha o projeto de subir o Sinai, eu subi o Sinai umas 2 ou 3 vezes, e nós chegamos no que, eu não sei se não dá para explicar aqui, né? Mas Israel é formado de cordilheiras.
no sul de Israel, depois do Sinai, chegando já para Israel, entre o Egito, o Sinai pertence ao Egito, você tem uma cordilheira chamada Negueb. As montanhas do Negueb, de onde vem aquela palavra, as águas, as torrentes do Negueb. Então você tem uma cordilheira chamada Negueb. Depois do Negueb, você tem uma cordilheira que acompanha essa do Negueb, e eles chamam de Judeia, os montes da Judeia. Depois que termina os montes da Judeia, continua uma cordilheira chamada Samaria. E depois então que termina as cordilheiras da Samaria, você já está no norte de Israel, e aí você tem um grande vale, uma região tremenda, chamada Galileia. Então Israel tem essa topografia, essa geografia, e ali, quando você vai chegando nas montanhas do Negueb, você tem uma fronteira, que é uma fronteira espiritual, que até hoje Israel lembra dela. É a fronteira da desistência. Diga comigo, o meio do caminho. Sabe, o pastor Mardiel hoje me fez lembrar disso. Porque ele disse, irmãos, eu só fui abençoado porque eu não fiquei no meio do caminho. Porque eu não recuei. Porque eu não retrocedi. Mas eu quero dizer para você que todo discurso e narrativa de Satanás, cercando esse povo, era para que eles desistissem do futuro que Deus tinha planejado para eles. Sabe, eu e a Márcia, nós já conquistamos muitas coisas que nós nem imaginávamos quando nós nos casamos. E isso nos deu ousadia para planejar coisas maiores. E a gente sempre conversa muito. Se eu não estou com pressa de morrer, e até morrer eu quero fazer planos, porque eu já vi que primeiro começa uma narrativa de Deus no nosso coração. Satanás não pode capturar a minha vontade. Diga para o seu irmão assim, Satanás não pode capturar a sua vontade. Eu tenho até pedido para as irmãs não fazerem gabinete comigo, porque eu fico em crise com gabinete com mulher. Principalmente quando elas estão querendo lutar, querendo trabalhar, e o maridão só quer ver novela. Aí eu entro em crise, porque eu sou daquele tempo que isso não podia acontecer de jeito nenhum. Que a mulher não podia assumir o controle do futuro, que a narrativa de esperança, de conexão com o futuro, para os filhos, sabe, não podia vir das mulheres. Então quando as mulheres vêm e dizem assim, pastor, eu estou trabalhando, 2 empregos, estou que nem o Júlio lá do Eu e a Patroa e a Criança, e o meu marido, tudo cansa ele é um molengão e tal, e às vezes ele está tão deprimido que eu tenho que levantar ele e dizer, coragem homem. Aí eu fico com uma vergonha, me dá uma raiva, me dá vontade de dar um surra num cara desse. Aí eu estou falando com a Márcia, amor, faz esses gabinetes, porque eu não aguento ouvir isso. Eu não aguento. Sabe, homens que foram sequestrados na vontade de realizar o futuro que Deus realizou e que Deus tem sonhado para eles. Porque esse é o nosso melhor. Às vezes a gente, né? O Clebinho que está aqui, estava rindo essa semana contigo, né? Porque o Clebinho diz assim, pastor, o senhor tem TDAH. E eu disse, eu nunca fui diagnosticado. Depois de lá para cá, eu tô começando a rever tudo. Aí ele disse, se eu tenho, o senhor tem, até mais, não sei. Mas sabe o que acontece, irmãos? Isso não acontece, mas aconteceu. Sabe o que acontece? Tem uma vontade geradora do Espírito Santo aqui. E se tem uma vontade geradora, também tem uma outra coisa, tem uma fé de ver Deus fazendo. E Ele me anima, eu digo para Ele no meu devocional, se eu tenho TDAH, Senhor, o Senhor não me cura, porque o Senhor fica me estimulando. O Senhor fica dizendo, vai, eu sinto ousadia no Senhor. Quantos sentem ousadia no Senhor? 3,
Quantos já morreram? Diga amém. Só uma. E o inimigo está 10 vezes, de 10 lugares, veio as notícias, olha, estão querendo destruir vocês, e o povo começou a parar. E o que Sambalate queria? O que Tobias queria? O que Gesem queria? O que os inimigos queriam? Paralisar pelo medo. Diga, o medo é um megafone poderoso das trevas. E aí, querido, uma coisa extraordinária é que nós não podemos permitir. E nessa fronteira do Negueb, foi ali naquela fronteira que os 10 espias, diferente de Josué e Caleb, vieram e capturaram, diga comigo, capturaram a vontade, a energia espiritual, a força da fé, a chama de um coração, sabe, que acredita em Deus, está disposto, como Caleb e Josué, a morrer, mas não paralisar, porque eu não quero uma vida de sobrevivente. Eu e a minha casa, nós queremos experimentar tudo que Deus tem para nós. Eu tenho colocado isso no coração dos meus filhos. Não está sendo fácil para eles, mas eu tenho dito para eles o tempo todo: vamos embora, vocês não podem parar aonde eu cheguei, vocês precisam ir além, vocês precisam me honrar indo além. E queridos, eu quero dizer para você, essa é a chama poderosa de uma fé que honra a Deus. Não pare, diga para o seu irmão assim: não pare. Pastor, mas o senhor não sabe as batalhas, as lutas. Como se eu não tivesse? Uma das histórias que nós mais conhecemos é a história de Noemi. Porque Noemi sofreu uma batalha terrível, ela perdeu o marido e perdeu os filhos. Então ela disse: nem me chame mais de Noemi, não me chame mais de agraciada, me chame de Mara. Porque Mara significa amarga, amargurada, ressentida, desistida. Mas nós não somos assim, porque nós estamos potencializados pelo poder e pelo Espírito do Senhor. Satanás quer escrever uma história, ele quer ser o Senhor da sua narrativa. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus escreveu uma história poderosa para nós. Você pode crer nisso? Boas novas. E eu creio. Olha isso aqui. Ah, pastor, é um templo. Irmão, você não tem ideia do que nós sonhamos em construir aqui. E essa semana, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados. Não diga assim: eu vou sair dessa igreja com esse pastor. Já vi que ele tem não só TDAH, mas ele tem coisa de loucura mesmo. Mas essa semana eu estava conversando com os pastores e estava dizendo assim: ó aqui, está vendo isso tudo que a gente está fazendo, está construindo? Você está vendo que a gente tem muito para fazer? Nós vamos terminar aqui esse ano, terminar aquela parte de lá, e a gente vem e vai começar a construir aqui. Vamos fazer um estacionamento decente, vamos fazer projeto, congresso. Agora presta atenção: se Deus fizer algo extraordinário conosco, como eu creio, e eu só tenho 62 anos, eu não estou com pressa de morrer. Se Deus fizer algo extraordinário conosco, que a gente precisa fazer um culto, 2 cultos, 3 cultos, nós vamos sair daqui e nós vamos procurar um lugar maior. Aí alguém pode dizer assim: ah, Deus me livre, tudo de novo, você está com pressa de morrer? Você quer parar o azeite que está sendo derramado por falta de vasilha? Pergunta ao seu irmão: quer parar o azeite por falta de vasilha? Meu irmão, Deus pode fazer muito mais.
E se tivermos que sair daqui, vender tudo e comprar um lugar muito maior e começar tudo de novo debaixo de uma tenda, não fica aflito não. Sabe por quê? Porque nós não vamos levar pedaço de chão para o céu. Nós vamos levar uma alma e uma colheita poderosa com famílias restauradas. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora, não jogue contra. Porque eu não estou nem um pouco querendo angustiar você e dizer assim, não, nós temos que multiplicar, nós temos que crescer. Meu irmão, eu estou dizendo, se Deus fizer, se Deus quiser e fizer algo extraordinário nesse sentido, porque nós estamos orando por isso, orando, porque nós não queremos multidões, nós queremos discípulos, gente para Jesus. Então, não é uma questão de botar aqui um bocado de artista, encher esse lugar, fazer 3 cultos, trazer o Chitãozinho Chororó para cantar no Senhor. Nada disso. Gente se convertendo, gente sendo curada, família sendo restaurada, crianças, e a gente diz assim, meu Deus, a gente não tem mais estrutura para toda essa tenda que está se estourando aqui. A gente vende tudo, vende uma meia dúzia de irmão encrenqueiro também, porque aí já junta um bom dinheiro. E vamos embora. Mas por quê? Porque eu acho que sonhar, orar por coisas extraordinárias, chamar a existência, traz vida para o nosso coração. Eu sonho isso para a minha casa, eu sonho por isso por essa minha casa, porque aqui também é minha casa, minha família. O que acontece na minha vida, eu fico inconformado que não aconteça na vida dos meus irmãos. E eu posso dizer para você, eu não quero me aposentar. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai me criticar, eu não pago nem INSS, né? Pastor, o senhor não vai se aposentar não, quero cair duro aqui mesmo. Minha esposa está pelo menos falando comigo, vê se paga um plano funeral para não dar trabalho. Eu falei, mas não dá para cavar uma valeta aqui e eu ficar? Se desse eu ia pedir. Não pode, né? Porque, irmãos, eu não tô com pressa. Eu quero sentir essa vida, porque não tem nada melhor do que você acordar pulando de manhã, 5h30, 6 horas, entrar no chuveiro gelado. Não, tudo bem, pastor, chuveiro gelado não. Eu sonho sem chuveiro gelado, mas entrar no chuveiro animado, preparar as coisas, estudar, projetar, orar, sabe, querido, porque a vida... Você está com pressa para se aposentar? Eu não estou com pressa para me aposentar. Eu já sei que vai chegar um tempo que eu vou vir pregar de velhinho e as pessoas vão me pegar, vão levar lá fora. Pastor, vamos lá fora, dá uma volta. Quando eu voltar, o culto acabou e ele vai dizer para mim, não deu para o senhor pregar hoje. Eu sei, vai chegar um tempo que eu vou ter que me mancar. Aí eu não sei, vou escrever livro. Pastor, e se ninguém quiser ler? Você sabe, eu encontrei um missionário, ele e o pai dele são alemães. Na verdade, assim, a história rápido, né? Abrimos uma igreja na divisa do Brasil com o Paraguai, lá no centro-oeste, lá no Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Abrimos uma igreja lá num bairro chamado IP1, foi muito interessante como a gente abriu. Eu cheguei lá de madrugada, 10 horas da noite, começamos a evangelizar, começou a se converter gente, a gente alugou um lugar lá e começamos a fazer o trabalho e levava carro cheio de roupa, e fizemos um trabalho lá, construímos um templo, tudo aquilo lá, todo esse movimento, lá no final de Ponta Porã, e eu esqueci até que eu estou falando isso. Onde é que eu estava? O missionário alemão, voltamos. É porque, pastor, 62, hein? Aí, depois abrimos uma outra igreja nas divisas e um irmão missionário, pastor Ronald, ele e o pai dele, eles abriram 40 igrejas
na Argentina, só em lugar muito pobre, só em lugar, sabe assim, com muita necessidade. E ele disse: pastor, eu não aguento mais ir. O senhor pode ir? Irmãos, você pensa num cara doido. Eu disse: posso. O senhor pode tomar conta das 40 igrejas? Vai do norte da Argentina até o sul da Argentina, até Mendoza. Posso. A igreja aqui, irmãos, devia ter 70 pessoas. Posso. Pegamos um ônibus, porque eu já fui para Bolívia evangelizar de carro, daqui até Bolívia, dirigindo. Posso. E nós começamos a fazer o evangelismo. Irmãos, você não tem ideia, é surreal o seu coração quando você encontra gente faminta do evangelho e pobre demais, que precisa da tua ajuda. Tu chora, tu geme, as pessoas se convertendo. E aí eu fui para a primeira cidade, preguei, me lembro do churrasco que nós fizemos lá. Meu Deus do céu, tu pensa numa carne podre. O pastor ainda botou a churrasqueira onde passava o porco. Então assim, aquilo ali era terrível. Aí eu falei: não, vamos comprar uma comida melhor, vamos organizar isso aqui, vamos embora, vamos ajudar o pastor. Amém. Saímos de lá, fomos para uma colônia de italiano. Não tinha nem luz, mas tinha uma igreja. Eu disse: pastor Ronald, isso aqui está ficando complicado, mas vamos lá. Chegamos lá, pastor me abraçou, me agarrou e disse: oh irmão, oh que glória, nós estamos precisando muito daqui do irmão e tal, e conversa. Eu falei: pastor, como é que é a oferta? Ele disse: é galinha. Eu falei: a oferta tem domingo que entra 2 galinhas e mandioca. E eu disse: meu Deus, o senhor vive de quê? Galinha. Mandioca e algumas coisas, mas agora a minha vida vai mudar, porque você agora está assumindo, né? Aí eu fui fazendo as contas. Pô, eu levei um dinheiro, já estou com a metade, aqui vai ficar mais um pouco, né? Aí fui para outra cidade. Quando eu cheguei lá, mais pobreza, eu olhei para o pastor Ronald, eu falei: pastor Ronald, falta mais 37. É nesse nível? Ele disse: sim, tudo assim. Eu disse: pastor, já estou falido com 3. Mas o coração, se eu pudesse, eu nem voltava mais. Porque gente que tem demais despreza e pisa a pérola, mas gente faminta, meus irmãos. Sabe? Gente faminta, gente que quer Jesus, gente que quer um milagre. Sabe, você vê milagres acontecendo nesses trabalhos missionários que você não vê aqui. E isso pode cansar o corpo, mas não cansa o espírito, não cansa a alma. Você levanta com disposição. Eu me lembro que eu levei o pastor Jailton, não sei quem lembra do Jailton aqui, né? Pastor Jailton, eu levei pastor Jailton comigo. E aí eles arrumaram uma cama para a gente. Tem um negócio numa cama. E a cama fica do lado de fora, mas tem umas telhas. Aí o Jailton disse: pastor, o senhor já percebeu que aqui nós vamos ser comidos pelos mosquitos, né? Que é mosquito que não acaba mais. Aí eles botaram um ventilador assim para pegar os mosquitos e não deixar pousar na gente. Embaixo da cama era o galinheiro. Jailton botou a sandália dele aqui, levou logo uma picada de um, sei lá, galinha, galo, sei lá o que. Tem um bicho aqui debaixo. Aí a gente... Eu falei: galinheiro. Eu falei: não deixa aqui, eles estão aí. Do outro lado era o chiqueiro. Aí a gente acordou. E sabe, uma noite bem dormida, foi aquela ali. Exausto, cansado, mas o coração apaixonado por aquilo que Deus está fazendo. Eu não me dou bem com tédio, eu acho que TDAH faz isso mesmo. Eu não me dou bem com tédio. Eu não quero luxo, eu não quero
Porque a vida está no que Deus planejou para nós. A vida está em construir. 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 E não é isso aqui. É construir propósito na vida das pessoas. É construir, sabe, propósitos, sabe, é desbravar, é fazer coisas extraordinárias. Essa semana o Rafa, cadê o Rafa? Viu o Rafa aqui? Rafa, aqui. Rafa mandou para mim um testemunho de uma mãe. Eu acho que até vou ler. Desculpa, irmãos, eu vou terminar. Mas eu vou ler, Rafa. Deixa eu ver aqui. Rapidinho aqui, irmãos. Você acha que tem problema de ler, Rafa? Não? Um recado de uma mãe. Que o filho está lá no projeto do Sauindo, lá. Do Instituto Impulsionar. Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer o carinho que vocês têm com todas as crianças, especialmente minha filha. Vocês não têm noção de como estão salvando a vida dela. Vocês conseguiram mostrar um novo mundo para ela. Ela é uma criança com 9 anos, obesa, com deficiência nos pés e problemas no pulmão. E estava entrando em um quadro de depressão por causa do bullying que estava sofrendo, sendo praticado contra ela. Mas depois que ela entrou e que a coloquei aqui, na capoeira e no jiu-jitsu, eu vejo a minha filha com outros olhos, pois se tornou uma criança mais determinada, comunicativa, forte e com um brilho no olhar. Então, de coração, agradeço a cada um que está fazendo por ela. Que Deus abençoe vocês, eternamente grata. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu e minha casa serviremos a Deus. Não se fala de uma família voltada para o seu próprio propósito. Não estou falando de uma família que tem um único propósito de ter uma casa grande, de morar numa cobertura na Barra. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma família que compreende que servir ao Senhor é o projeto de Deus que não pode ser derrubado. Servir o Senhor juntos, eu e minha casa, é um projeto extraordinário para transformar a nossa família. Se você tem filhos pequenos, crianças, não fique distante, não deixe que ele perca essa conexão com o ministério infantil, depois com o ministério dos adolescentes. Não deixe que ele perca as amizades que são formadas aqui dentro, porque tudo isso vai sustentar o projeto de Deus na vida da sua família. Não permita que o diabo te dê uma nova narrativa, mas que Deus possa escrever a sua história poderosamente. E nessa noite eu quero terminar declarando: não fique no meio do caminho. Vem para a casa de Deus, se une com a gente, vai para um pequeno grupo, integra seu filho, faz a sua parte, porque depois você vai se regozijar de poder dizer que você e a sua casa realmente servem ao Senhor. Você pode ficar de pé, pode aplaudir ao Senhor, pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu não sei como é que está a sua vontade, o seu ânimo, mas eu e Márcia, quando nós nos casamos, éramos noivos e nós já pastoreamos uma igreja. Nós abrimos a nossa primeira igreja como noivo. Sabe quem eram os membros da igreja? Eu e ela. Eu tocava, ela cantava, eu pregava, ela aplaudia ou não. E depois chegou umas crianças. Eu não esqueço da cena das crianças, ela trabalhando com as crianças, e uma teve a oportunidade e começou a cantar: nega do cabelo duro, que a oportunidade na igreja. Não, essa não pode. Depois nós ganhamos uma família, perdemos uma família, passamos batalhas. Mas a gente, nesses 40 anos,
servindo ao Senhor, nós não temos o que reclamar. Deus cuidou da nossa vida e continua cuidando até o dia de hoje. Põe a mão sobre o teu coração, porque servir com a família, a casa de Deus, a obra de Deus, é um remédio extraordinário para curar todas as enfermidades. Pai, muito obrigado por essa conferência poderosa. Muito obrigado por cada ministro que veio aqui. Obrigado, Deus amado, pelo louvor, pela adoração, por tudo que o Senhor tem realizado nesse lugar. Muito obrigado pelo teu Espírito cobrindo essa igreja. Nós não queremos ser uma igreja satisfeita, Senhor, não queremos ser uma igreja acomodada, não queremos ser uma igreja de coisas prontas. Nós queremos ser uma igreja num processo de crescimento constante, Senhor, ó Deus amado, num processo de ganhar famílias, de completar, ó Deus amado, a obra cada vez mais, e isso, Senhor, envolver famílias, para que haja cura, para que haja restauração. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens levantado aqui nesse lugar um ministério poderoso, pessoas, a Deus, agradáveis, todos que vêm até aqui, que contribuem conosco, saem daqui maravilhadas, Senhor, a Deus, querendo voltar, desejando voltar. Senhor, a Deus amado, muito, muito, muito obrigado. Quero te pedir que fique marcado no coração dos teus filhos, que fique marcado no coração dos teus filhos essa conferência, que eles desejem, Senhor a Deus, mais disso, que desejem integrar-se mais ainda, que desejem ganhar almas para Jesus, que desejem, Senhor a Deus amado, cooperar com aquilo que o Senhor começou a fazer nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio pastorear essa igreja junto com essa equipe pastoral. É um privilégio fazer parte desse projeto extraordinário. Estamos aqui. Éden é o nosso campo missionário. Éden é o lugar, ó Deus, onde que o Senhor nos plantou para influenciar. E não há por que desistir de nenhum dos teus planos, porque nenhum deles pode ser frustrado. Muito obrigado, Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus, querido?